Bom dia, gente. E hoje nós iremos falar como cuidar das suas rosas do deserto no inverno, que é uma dúvida frequente das pessoas. O que a gente deve fazer com elas quando chega a estação mais fria? Eu tenho o privilégio de ter nascido no Nordeste, de ter nascido na Bahia e da gente ter inverno, mas não ser um inverno tão rigoroso como em outros estados do Brasil. Tem estados do Brasil que chega a dar até menos 3 graus. Mas eu vou falar um pouco aqui da minha realidade. Mesmo não tendo esse inverno rigoroso, a gente tem que ter alguns cuidadinhos com as nossas plantas nesse período. Vou mostrar para vocês as minhas plantas, para vocês terem ideia. Gente, a primeira coisa que você tem que se atentar no inverno é a rega. Não exagere na rega durante as épocas frias, porque como o tempo está frio, o substrato demora a secar, aumenta a probabilidade de você criar novos fungos e bactérias e ocasionar podridão na sua planta. Então, diminua as regas, observe, só regue ela realmente se estiver precisando. Se ela não estiver precisando de água, não precisa você regar, que é uma questão de prevenção mesmo. Outro ponto importante, se você tiver algum fungicida, alguma acaricida, acredito que é bom você aplicar com mais frequência. Eu aqui costumo aplicar de 15 em 15 a cada 20 dias. Como a gente está na época mais fria, eu tenho aplicado às vezes de 15 em 15, em épocas toda semana, que é para prevenir o surgimento de fungos na minha planta, prevenir também o surgimento de podridão nela. Diminuir a rega, diminuir também e aumentar a aplicação de fungicidas, aumentar a aplicação dos preventivos para prevenir de possíveis pragas. Nessa época do inverno, as plantas costumam invernar, não são todas plantas. Tá vendo? Não é o caso aqui das minhas plantas, que não tem nenhuma invernando. Como é que você vai perceber que sua planta está invernando? Ela começa a cair as folhas delas caem, começa a amarelar e a cair, e o caudex permanece duro. Então você não vai ver não vai ser nenhum problema de raiz, vai ser a planta entrando em dormência por conta da época fria. Então, nessa época em que sua planta está invernando, você pode diminuir ou até zerar a adubação. Se você viu que sua planta começou a amarelar as folhas, começou a cair, ela dá uma floração bem alta, amarela as folhas e caem. Voltando aqui, então se você vê que suas plantas começou a amarelar as folhas, cair, o caudex permanece duro, então é um sinal que ela está invernando. Então nessa época você não precisa adubar ela. Às vezes a invernação, o que ocorre antes dela é uma grande floração. A planta enche de flores, você vê bastante flores. Aí depois aquelas flores morrem, as folhas caem e amarelam. Então é um sinal que a planta está entrando em hibernação. Nesse tempo, a gente respeita a planta e não aduba a planta e não faz nada com a planta. Só mantém a rega, observando para não exagerar, para prevenir doenças. Mas, no mais, é isso. Agora sim, se sua planta não está invernando, se sua planta continua bem, se sua planta está conseguindo resistir ao inverno, porque assim, tem algumas plantas que são mais resistentes que as outras nas épocas frias. Então, se sua planta está passando pelo inverno bem, você pode continuar o mesmo manejo, só diminuindo as regas e aumentando a aplicação de fungicidas para prevenir possíveis pragas. Aqui eu ainda continuo adubando minhas plantas, mesmo a gente ainda estando no inverno, só diminuí a rega e aumentei a aplicação de fungicidas. No mais, os cuidados, a adubação ainda permanecem os mesmos. Há pessoas que realmente param de adubar no inverno, mas isso porque elas estão em regiões frias. Como eu estou aqui na Bahia, aqui o máximo que chegou de frio foi 16 graus. Então a gente fica variando entre 16 a 25, 26 graus o nosso inverno. Então não é um inverno tão rigoroso, não é um inverno que vá fazer a rosa do deserto se prejudicar tanto. A nossa maior preocupação nessa época do inverno é a germinação. Então, o que não é indicado nessa época do inverno é germinar sementes. É muito provável que a taxa de germinação caia bastante quando você vai germinar em épocas frias.
Aqui a gente tá dando 16 graus à noite, então para germinar gera uma certa dificuldade, porque as plantas precisam de pelo menos 24 graus para a taxa de germinação ser alta. Então esse mês de inverno eu não vou germinar, não no momento, até dar uma esquentadinha. Oi, mamãe! Mas em regiões frias, as pessoas, elas fazem aquelas estufinhas para conseguir germinar e para conseguir manter as suas plantas estáveis e passar o inverno bem caloroso. Tem um videozinho na RDF Fortaleza, ótimo, no Instagram deles, que fala sobre como cuidar das suas RDs no frio e eles ensinam como fazer essas estufas. Então, para você que está em região muito fria, vale a pena conferir esse vídeo. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo é mais indicado para quem tá na Bahia, que não tem tanta rigidez assim no inverno. O que foi, mamãe? Quer o quê? Quer o quê? Fala oi. Então é assim, gente. A dica que eu posso passar para você, para resumir esse vídeo aqui hoje sobre como cuidar das suas RDs no inverno, é essa. Diminuir a rega, aumentar a aplicação de fungicida. E se sua planta não está invernando, você pode continuar adubando elas normais. Eu vou gravar. Beijos, dá tchau. Poxa. Dá beijo, Celinho. Olha para aquilo ali, nem olha. Tchau, vou gravar. Gente, outra dica fundamental é você caçar sol para suas plantas. Já mudei minhas plantas de lugar umas 3 vezes para o local que mais bata sol durante o dia, que é para ela poder continuar a floração. Se ela tiver o solzinho, ela vai florir, tá vendo? Mesmo estando no inverno, mas como ela tá tomando as 4 horinhas de sol ou mais aqui, ela já tá estimulando, já está com botõezinhos para florir. Aquela dali também. Então, cate sol, deu sol em um lado, corre e bota as rosas do deserto. Deu sol no outro, corre e coloca as rosas do deserto. Porque como diminui a incidência de sol, se diminuir a incidência de sol, provavelmente a sua planta não vai florir. Se não tiver sol, não gerar fotossíntese, sua planta não vai florir. Então, essa dica é fundamental. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Bom dia, amantes de RD. Getting through all the bad E times hoje a gente vai with ter vídeo you. falando como cuidar das rosas do deserto no I inverno. wasn't missing a Finalmente thing, no, consegui fazer. too. Né, Luca? Olha o Celinho. And now